A paz do nosso Salvador Yahshua, é o Machia. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Lugar bonito, né, irmão? Paisagem maravilhosa, vendo a vista aí dos montes, da cidade. Irmão, o que eu quero falar um pouco a respeito é de Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, se nós ler o texto todo, nós vamos compreender que em Daniel capítulo 12 tem a guerra final, a ressurreição dos mortos, a vinda de Cristo. E tem também os acontecimentos do momento. O problema é que não está, vamos se for assim, os versículos não está de forma como deveria estar. Está de forma, vamos dizer assim, enigmática, né? Porque, ó, no capítulo 12, versículo 1, já começa com a ressurreição a batalha e a ressurreição dos mortos. Por exemplo, deveria estar no último versículo, né? Poderia estar no último versículo. Então é isso que muitas das vezes algumas pessoas não compreendem. Quando Daniel pede, quando vai acontecer isso? Daniel, sela essas palavras porque está selado. Isso só vai ocorrer no tempo do fim. Isso que o mensageiro diz para ele. Isso só vai acontecer no tempo do fim. Quando será o fim dessas maravilhas, Daniel? Segue o teu caminho porque está selado. Só vai se concretizar no tempo do fim. Aí, mas mesmo assim, ele dá, vamos dizer assim, solta uma pérola, o anjo. Quando tiver de destruir o poder do povo santo, é aqui que algumas pessoas se perdem. Quando destruir o poder do povo santo, né, tudo isso vai acontecer. E são perguntas, né? O que é o poder do povo santo? Aí, algumas pessoas olham para Israel e dizem, não, aquele é o povo santo. Eu já mostrei nas escrituras, pelas escrituras, que o povo santo não é o Israel, mas sim todos os que estão no Machia, todos os que estão em Yahshua Machia, passa a ser o povo santo. Por isso que está escrito o santo dos santos. A pergunta é, Israel aceitou? João diz que ele veio para os seus não recebeu. O Machia diz, eu não vou julgar, mas essas palavras vão de julgar vocês nos últimos dias. João 8,31, Machia diz, ó, se vocês permanecerem na minha palavra, serei meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que ele diz? Somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Então por ali a gente vê que os seus não aceitaram, né? O próprio Machia diz, eis que o vosso reino será tirado e será dado a uma outra nação. Essa nação, ela é a nação espiritual. Nação eleita, Pedro diz, nação eleita, nação santa. Aquela nação santa, aquela nação de sacerdotes que o Criador queria fazer com eles, lá em Êxodo 19, faz através do Machia. Faz através do Machia. Então todos no Machia já passa a ser o povo santo. É isso que as escrituras mostram. É isso que as escrituras diz. Entendeu? O próprio Paulo, quando escreve para os irmãos de Roma, ele diz assim, nem todos que são de Israel são israelita. Entendeu? Não é, a promessa não foi feita na carne, e sim no espírito, entendeu? No espírito. João, o próprio João da epístola, ele diz o quê? Ele diz que quem não tem o filho não tem o pai, e quem não tem o pai não tem o filho. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahshua Machia é o rei? Vem em carne. Quem é? Israel. Os judeus, a maioria deles não crê. Não crê.
Irmãos, pesquisa aí sobre o Talmud, o que é que o Talmud diz a respeito do Mashiach. Diz que ele era filho de uma prostituta, diz que ele está no inferno pagando por toda a rebeldia por toda a bruxaria que ele aprendeu no Egito. Entendeu, irmão? Então o povo santo é todos os que estão em Cristo. Agora, quando diz em Daniel, quando acabar de destruir o poder do povo santo, a pergunta é: o que é o poder do povo santo? O poder que você tem, meu irmão, o poder que eu tenho, não é dinheiro, não é a casa e o carro, porque não são nem nossos. A casa tem que pagar imposto, o carro também tem que pagar imposto, não é nem nosso. Então a única coisa que nós temos é a nossa liberdade. É a nossa liberdade. E o texto está bem claro: quando tiver de destruir o poder do povo santo, tudo isso vai acontecer. A última nação, irmão, a última nação que estava brigando, se mantendo de pé era o Brasil. Entendeu? Era o Brasil. Já foi. Olha aí o que fizeram lá em Israel. Tiraram Netanyahu. E vai indo. Agora colocaram Netanyahu de novo. De novo. Agora vê como o sistema é maligno. Vê hoje quem é Netanyahu. Vê a oratória dele hoje. Primeiro-ministro de Israel. Dá uma olhada. Ele mudou completamente, irmãos. Ele mudou completamente. Não é mais aquele Netanyahu que defendia o certo. Observa agora para que lado é que ele está pendendo. Dá uma analisada no discurso dele para você ver. Então, o poder do povo santo é a nossa liberdade. Tirou a nossa liberdade, irmãos. Acabou. Você entendeu? Então, Cristo deixou bem claro. Entendeu? Que nesse tempo do fim a maldade ia se aumentar, ia se multiplicar. E o que é que nós estamos vendo hoje? Vê a agenda do anticristo. Ah, mas como é que descobre a agenda do anticristo? É só entender o que foi que Paulo falou para os irmãos de 2 Tessalonicenses. O homem da iniquidade. O homem iníquo. Vê o que é que eles estão defendendo hoje no mundo. Vê qual é a pauta que é defendida pela ONU. Vê qual é a pauta. Vê qual é a pauta até 2030 da ONU. A agenda da ONU 2030. Vê lá a pauta. O que é que eles defendem. E vê quem é. Se não é aquilo que está revelando em Apocalipse, que o dragão, né, dá o seu poder. Homem é chamado de besta, irmãos. Homem é chamado de besta. O dragão dá o seu poder. E hoje, qual é a prática que ele quer colocar no mundo? Qual é o exemplo que ele quer colocar no mundo? Lá do Xi Jinping. Tem que falar assim por causa do algoritmo, né? É assim. E é o espelho para controlar. Depois que vem o caos, aí eles trazem o quê? A solução. Aí eles trazem a solução. E ainda tem muita gente que está dormindo. Ainda tem muita gente que está cochilando. Ah, pois esse é o tempo, irmãos.